Cuidar de enfermagem em relação a pacientes portadores de diabetes tipo 1. A função do enfermeiro é orientar de forma clara e mais coesa possível, passar informações e orientações a esse paciente. Orientar esse paciente que é uma doença crônica e que essa doença ela é controlada. Então, ele precisa que ele siga algumas instruções, algumas recomendações para que essa doença não venha a sofrer agravos. Como fazer isso? O enfermeiro, de início, ele deve orientar o paciente portador dessa doença a ter ou manter hábitos saudáveis de vida. Por quê? Porque mantendo esses hábitos saudáveis, isso evita complicações da doença. Educar e monitorizar pacientes que fazem uso de insulina. Explicar de forma clara como é feita a aplicação, como deve ser feita a conservação dessa insulina, a temperatura, qual o ambiente, o transporte dessa insulina, fornecer a esse paciente informações que ele possa entender de uma maneira mais precisa. Monitorar a participação desses pacientes nas consultas médicas, na realização de exames prescritos pelo médico ou até mesmo pelo enfermeiro, participar de campanhas que promovam o rastreamento desses pacientes diabéticos. E quando for prestar cuidado a paciente diabético hospitalizado, se atentar e monitorizar os níveis de glicemia capilar desse paciente, coletar dados que pode fornecer como está sendo o hábito de vida dele, a inserção dele no esquema terapêutico, como está sendo a terapia dele no domicílio. Interagir com a família para que ela compreenda certas manifestações de quando vai estar alterada a glicose dele, quais os procedimentos que precisa ter, o que ele precisa entender sobre a doença. Promover autocuidado a esse paciente. É de extrema necessidade uma boa higienização pessoal, uma higienização bucal, uma boa hidratação da pele. E explicar a esse paciente que ele pode e deve se autocuidar e passar isso para ele de uma maneira mais clara e humanizada.